Sou a Júlia Neso e nesta noite eu estou a convite do Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide para uma palestra. Então, nosso tema de hoje será sobre a família, a educação em tempo de pandemia. Então, nós vamos fazer uma reflexão a respeito deste assunto, que eu acho que nós que somos pais, que somos avós, que nós temos aí as nossas crianças, então vamos refletir juntos para fazermos o melhor. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nesta noite, que abençoe todas as pessoas que estarão conosco na nossa live de hoje. Também quero, neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho e rogar a eles que os nossos irmãos espirituais, aqueles que são responsáveis pelas nossas lives e também responsáveis pela nossa casa, Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, que possam estar conosco, nos amparando, nos sustentando na noite de hoje. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os nossos irmãos do Núcleo Espírita de Estudos Irmã Mileide, na pessoa do seu presidente, Manuel Xavier, e também deixar aqui um grande abraço para nossa amiga Marcela Marques, que me convidou e que propiciou para que nós pudéssemos estar aqui neste momento. E que ela também é responsável pela divulgação e também pelas redes sociais dessa instituição. O Centro Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide fica na cidade de Santo André. Fica no bairro chamado Príncipe de Gales, na rua Machado de Assis, número 90. E o mês que vem, essa casa vai comemorar 30 anos de existência. São 30 anos de profícuo trabalho a quem e a todos os trabalhadores. Eu deixo aqui um grande abraço pela passagem dos 30 anos de profícuo trabalho dessa abençoada instituição. Então vamos agora falar sobre o nosso tema. O nosso tema de hoje, vamos primeiro falar sobre a família, né? Diz a doutrina espírita sobre a família. Será que a criança que nós recebemos no nosso lar, na nossa casa, na qualidade de filhos, eles são nossos desconhecidos? Muito provavelmente não. São pessoas, são almas que nós nos reencontramos e que nós temos laços de profunda afetividade, às vezes não tanta afetividade, podem ser reencontros de almas para que possam se reajustar na caminhada nessa encarnação. Então, mas de qualquer maneira, não importando se os laços são os laços do amor ou os laços da reparação, ou aqueles laços em que a espiritualidade, que Deus permite para que nós possamos nos reajustarmos uns com os outros enquanto estamos a caminho, de qualquer maneira, eles chegam até nós com uma finalidade muito importante, de que os pais devem educar estas almas que chegam às suas mãos para que possam progredir na presente encarnação, que eles saiam daqui melhores do que quando chegaram, assim como todos nós pretendemos sair daqui melhores do que quando nós chegamos a essa nossa encarnação, né? O espírito que anima uma criança, ele é
tão desenvolvido quanto o dos seus pais? Nem sempre. Às vezes, o espírito ele pode não ser muito adiantado ou esteja mais ou menos nas condições daqueles que o recebem como pais. Às vezes é um espírito mais adiantado que vem entre nós para nos ajudar no progresso da Terra e no progresso, na evolução daquela família, né? Então, nem sempre significa que uma criança, o espírito que anima esta criança, às vezes é um espírito mais antigo até do que aqueles que são os seus pais, né? Para que então nós precisamos passar pela infância, né? Diz o livro dos Espíritos que a infância nos mundos mais adiantados não precisa de ser uma infância tão longa quanto a nossa, mas no nosso planeta Terra, ainda no estágio de expiação e provas, nós temos uma infância assim mais longa. E para que seria essa infância longa? Seria, naturalmente, conforme dizem os espíritos, que é um momento, é um tempo de descanso desse espírito. É um tempo em que esse espírito ali num corpo novo, né? E sem ainda ter as lembranças, não vai ter, né? Naturalmente as lembranças, poucas pessoas têm algumas lembranças das vidas passadas e às vezes tem assim apenas alguns resquícios. Mas está naquele momento num corpo infantil exatamente para que a criança despreocupada dos problemas, dos desafios da vida e tudo mais, então tenha um momento em que eles descansam das atribulações da vida. Então, nós encarnamos sempre com o intuito de aperfeiçoar, né? O espírito, nessa fase infantil, diz a questão 383 do livro dos Espíritos, que é uma fase em que o espírito se encontra mais acessível durante o tempo da infância, principalmente, até mais ou menos 7 anos, mas até 10, 12 anos tem maior facilidade, mas até os 7 anos tem muito mais facilidade. Né? Essa idade de 7 anos não está na codificação, mas está no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, ele diz que durante esse tempo, as impressões que a criança recebe pode ajudar muito no adiantamento dela. Também deve contribuir muito para a educação dessa criança, incutindo valores morais mais elevados, ajudando essas crianças. Por isso que é importante a convivência com os filhos dos pais, acompanhando, né, o aconchego, o acolhimento, a afetividade entre eles e tudo mais, porque justamente até essa fase infantil a criança está mais suscetível a receber os valores novos, né? Depois nós vamos aos poucos voltando à nossa fase mais adulta, vamos crescendo, nos tornando adolescentes, depois vamos nos tornando seres adultos. Aí, nesse caso, nós vamos retornando aos poucos a personalidade. Normalmente damos continuidade àquilo que somos, né? Quando nós partimos daqui para o mundo espiritual, na verdade nós vamos para lá conforme nós somos aqui, e quando retornamos de lá para cá, tirando a fase infantil, que é uma fase até, como eu já disse, de descanso para o próprio espírito, para que ele possa se refazer para novamente conseguir vencer os desafios dessa encarnação. Então, a criança vem com essa possibilidade, inclusive, de recepcionar valores novos. Então, por isso que nós contamos tanta historinha para as nossas crianças de fundo moral,
Por isso que nós vamos educando as nossas crianças, ensinando o certo do errado, né? Principalmente nessa fase infantil, se nós ensinarmos, a criança vai ser um homem melhor, que tenha maior equilíbrio quando for um ser adulto, né? Diz aqui o livro dos Espíritos. Então, por que que a criança... porque os primeiros gritos da criança são de choro. Olha que interessante, não é? Então, os Espíritos respondem o seguinte: para excitar o interesse da mãe, né? E provocar os cuidados necessários. Então, quando a criança chora, é porque ela está com algum desconforto. Ou ela está com fome, ou ela está com sede, ou ela está carente de afeto, de um aconchego, né? Então, por isso que a criança vem ao nosso mundo, também não tem outro jeito de se expressar a não ser chorando, não é? Então, é a linguagem que que as crianças, para nós podermos compreender. Então, os pais e os professores, que nós dizemos aqui espíritas, devem ponderar, né, sobretudo sobre essa questão da educação. Deve ponderar e analisar sobre as possibilidades que nós temos de incutir valores novos às nossas crianças, principalmente na fase mais infantil. Não que depois nós continuamos a educação, vamos educar com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 50 anos, né? A gente vai educando-nos uns aos outros, mas vamos aproveitar essa fase da infantil, porque essa fase infantil eles têm maior possibilidade de aprender, né? A educação da criança não é somente para essa vida. A gente sabe que nós estamos educando aquela criança não só para o restante da vida, como também para o futuro nesta e outras encarnações também, né? Então, e cabe à família essa tarefa da educação, porque na escola a criança, na verdade, ela recebe a escolarização, mas a educação mesmo começa na família, e a família é que deve cuidar dessa parte. Por quê? Numa sala de aula, o professor tem 30, 40 alunos. Como que o professor ou a professora vai conseguir educar todas aquelas crianças? Ela pode ajudar. É claro que sempre os professores podem e devem ajudar na educação também, mas não é o papel primordial dos professores, né? Há professores que conseguem interagir mais com as crianças, conviver mais com as crianças, e outros que têm mais dificuldade. Entretanto, o papel da educação mesmo é da família, né? Não adianta nós que somos os pais querer mandar as crianças para a escola, dizer assim: na escola vai aprender. Pode aprender, ser alfabetizado, pode aprender a fazer as contas, pode aprender história, geografia, ciências, filosofia, pode aprender tudo. Mas a educação mesmo é um papel da família, né? Como que a gente pode cobrar do professor que tem 30, 40 alunos na sua sala? Então, é preciso nós, principalmente as mães, atentarem para essa responsabilidade que assumiu mesmo antes da reencarnação. A gente tem uma programação, e nessa programação, se nós dissermos e programamos o casamento, a ter filhos, constituir uma família, se isso fez parte da programação, então nós devemos fazer o melhor de nós para que a programação seja muito bem cumprida, né? Eu me lembro que antigamente
antigamente, porque eu já sou um pouco idosa, mas os pais chegavam num restaurante e diziam assim: filho, senta aqui, você senta ali. E nós agradecíamos, sentávamos e pronto. Hoje os pais falam assim: filho, onde você quer sentar? Né? É, o que você quer comer? Enfim, é assim. Os pais parece que têm receio de dizer ao filho que faça isso ou faça aquilo. Eu sou contra a violência e sou contra bater em criança, mas eu acho que certas formas, né, e certas atitudes dos pais faz com que os filhos possam crescer achando que eles são os donos do universo, do mundo. Por quê? Porque tudo os pais não lhe dizem o que fazer e diz para ele o que ele quer fazer. Não sei se, segundo os psicólogos, isso não é um caminho que faz com que a criança possa se tornar independente, né? Que ela possa ser uma pessoa bem resolvida. Nem sempre isso acontece, mas ela precisa saber que os pais são pais, professor é professor, irmão é irmão. Cada qual tem o seu papel. E o papel dos pais é de educar os seus filhos, é de mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Então, nós às vezes confundimos os nossos papéis. Tem quem diga: "Ah, eu sou o melhor amigo do meu filho". Não, você não é o melhor amigo do seu filho. Você pode ser o melhor pai, se for o caso, né? Se for o caso, você pode ser o melhor pai, melhor mãe, mas você não é o melhor amigo do seu filho. Você pode ter muita amizade com ele, compreender, ter um bom relacionamento, mas o seu papel é seu papel. E o papel dele é papel dele. Cada um tem o seu papel aqui na nossa caminhada evolutiva, né? E nós somos ainda espíritos, não somos tão elevados assim. Então, o que acontece? Nossos filhos também provavelmente não são tão elevados assim. Então, nós temos aí muitas limitações e por isso nós temos que educar, orientar os nossos filhos como os nossos pais fizeram conosco também, né? Então, não confundir esses papéis que nós às vezes trocamos, às vezes fazemos com que o nosso filho mande nos pais. Então, o que, que acontece? Essas crianças vão para a escola e quer que o professor lhe obedeça. E não é assim. O papel do professor é o papel do educador. É aquele que vai ensinar, né, a tudo aquilo que ele necessitará de conhecimento. Então, ele é um grande promovedor, um grande ajudante de cada um de nós, né? Graças ao professor, nós temos esse conhecimento que nós trazemos. Então, segundo dizem os espíritos, né? Essa infância tem uma utilidade muito grande, porque os espíritos não ingressam, eles não vêm para uma nova encarnação, eles não retornam ao mundo das formas senão para se melhorarem. E é responsabilidade dos pais de promover esse aperfeiçoamento, não é? Então, mas e os filhos que causam desgosto para os pais? Os filhos que muitas vezes têm assim vão crescendo e à medida que crescem parece que eles se tornam inimigos dos pais. Tudo que os pais falam não se entendem. Bom, nós sabemos que através da reencarnação nós recebemos também espíritos a quem um dia nós tivemos desavenças. Nem todos aqueles que chegam na nossa família são aquelas pessoas, aqueles espíritos
que vem pelos laços somente do amor, da fraternidade, da solidariedade, mas tem alguns desses espíritos que retornam na qualidade de filhos ou de parentes nossos para um reajustamento entre nós, para que aprendamos no caminhar desta encarnação a reajustarmos uns com os outros, né? Então, por isso que também nós temos as pessoas um pouco difíceis aí na nossa caminhada e na nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho agora da educação. Nós dizíamos que a família tem um papel fundamental no processo educativo das crianças. A própria Constituição brasileira, né, não só da criança, mas também do adolescente, a própria Constituição brasileira, no artigo 205, fala da responsabilidade da família. Então, diz assim que a educação, direito de todos, ou seja, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A própria legislação brasileira, a Constituição, é a lei maior do país, fala que cabe também à família promover a educação dos seus filhos para quê? Para colaborar na construção de uma sociedade, né? Então, não é somente a doutrina espírita, não são somente os religiosos, não são somente os pedagogos como Pestalozzi, né, como Rousseau e tantos outros educadores, não são somente eles que falam. A própria legislação outorga à família a obrigação pela educação de seus filhos. Também é bom nós sabermos que a participação dos pais e das mães pode ser essencial para o aprendizado dos valores sociais, né? O desenvolvimento das competências que nós chamamos de socioemocionais, a manutenção, a motivação para os estudos, né? Tudo isso é a participação ativa dos pais e também, quando eu falo pais, naturalmente eu estou me referindo pai e mãe, né? Então, os pais significa os dois, eles têm essa incumbência, né? Isso também os educadores, é posição dos educadores. Então, nós não podemos simplesmente abandonar os nossos filhos. E agora nós vivemos uma época difícil de pandemia. Desde 2020, no mês de fevereiro, março, que nós iniciamos aqui o isolamento social, passamos a primeira fase da pandemia, já estamos na segunda fase da pandemia, graças a Deus as vacinas estão chegando, os idosos e a classe médica e outras classes estão aos poucos sendo todos vacinados. Então, nós sabemos que essa pandemia aos poucos irá se acalmar, né? Aos poucos irá terminar, esperamos que isso aconteça, mas não vai ser assim tão rapidamente também não. E nesse ínterim, as escolas fizeram uma adaptação. As famílias tiveram também que se adaptar por causa do isolamento social e muitas pessoas passaram a trabalhar a partir de casa, no chamado home office, né? Então, no home office você passou a ter convivência também com a família, maior convivência com os filhos, maior convivência, marido, mulher, todos dentro de casa por causa do isolamento social. E aí, nós começamos a tivemos aí no início, né, diversas formas de famílias que se relacionaram positivamente, outras famílias que tiveram muitos problemas. Também nós sabemos que a quantidade de divórcio nessa época também teve o seu aumento,
porque uma coisa é conviver, marido e mulher, e a família, ele chegando, ela chegando, né, os dois do trabalho, à tarde, à noite, não se encontrando tanto. E outra coisa é você conviver dia e noite dentro da casa, né? Mas isso também teve sua parte positiva. Muitas famílias aprenderam uma nova forma de relacionamento e de convivência familiar e construíram uma vida diferente e uma vida boa, inclusive, onde as pessoas começaram a se entender mais, né? Então, tá aí o desafio da família em fase da pandemia. E tenho certeza absoluta que quando terminar essa pandemia, nós teremos saído de uma pandemia melhores do que quando nós começamos a pandemia, né? No isolamento, nós tivemos oportunidade de conviver mais com a família. Os que não puderam conviver mais com a família tiveram oportunidade de rever seus valores, refletir sobre a vida, fazer uma profunda análise, né, de si mesmo, dos seus sentimentos, do seu, dos seus atos, né? Enfim, cada qual dentro da, do quadradinho que a providência divina nos colocou. Eu acho que foi um grande aprendizado para todos nós. Não foi, não está sendo em vão. Agora, nós temos que fazer as adaptações. A Casa Espírita não fez a adaptação? Muitas casas começaram a fazer lives. Estamos fazendo uma live hoje para o Núcleo de Estudos Espíritas, né? E aqui, Irmã Mileide. É uma live que, em tempo da normalidade, né? No passado, que o normal antigo não será mais o normal do futuro, será um novo normal. Então, nós estamos hoje muito mais atuantes na internet e na rede social. Nós temos grupos e mais grupos, mais umas centenas, milhares de grupos espíritas fazendo oração pela internet, pela rede social. Estão fazendo reuniões e mais reuniões. A Casa Espírita não parou. Ela apenas mudou da casa física presencial para a nossa casa virtual, na nossa rede social, ou então por videoconferência, fazendo reuniões por videoconferência. E também as reuniões todas, os grupos no WhatsApp. Então, na verdade, nós estamos construindo uma nova forma de fazer centro espírita, inclusive. E eu penso, os cursos já estão começando a acontecerem também pela internet, pela videoconferência. Tem muitos cursos, os cursos regulares, que antigamente eram presenciais também. Isso acontece também em relação à escola, aos cursos das nossas crianças. Eu tenho meus netos, os meus netos estão estudando semipresencial e durante muito tempo eles ficaram estudando pela internet. Então hoje estão começando agora com a flexibilização aqui no estado de São Paulo, então já pode pensar um pouco no presencial, mas parcialmente. Mas o curso ano passado quase todo foi um curso via internet, cursos virtuais, mas ninguém parou de estudar. Eu lamento que muitas pessoas, muitos irmãos nossos não tiveram acesso à internet. Tem irmãos que não têm acesso a um celular. Então, lamentavelmente, essas crianças estão sem conseguir estudar como deveriam, não é? E isso é uma coisa que o governo vai ter que dar um jeito. Vamos ter que popularizar a internet para todo mundo. Vamos ter que propiciar a oportunidade para que todas as famílias tenham ali um notebook, um computador, ou então um tablet, alguma coisa que possa interligar essas crianças, os jovens, os adolescentes, para que possam continuar a estudar, né? Hoje não pode mais ter pessoas que não estudam porque não têm condições de estudar.
no caso, na atualidade, exatamente por causa da falta de internet e da falta de equipamentos para isso, né? Então, alguns pais, algumas mães, né, isso é uma pesquisa e que eu busquei na internet, inclusive, algumas pesquisas da Secretaria de Educação e outras secretarias. Então, o que eu estou falando é uma experiência e também baseado em estatísticas que se der tempo eu trago alguma coisa. Então, eu disse que os pais, né, ou seja, a mãe e o pai, porque nós temos, quando eu falo pais, de acordo com a língua portuguesa, significa pai e mãe. Quando eu digo eles, né, por exemplo, uma classe lotada de crianças, então eu digo, tem eles são os alunos, eu estou me referindo ao sexo masculino e sexo feminino, né? Agora nós temos essa mania de dizer assim, quero cumprimentar a todas e a todos, ou então a todos e a todas. Ué, quando eu digo assim, eu estou cumprimentando a todos, eu estou me referindo tanto a elas quanto a eles. A não ser que mude o idioma português, né? Então, que eu saiba, nós continuamos, né, com a nossa gramática continua assim. Então, alguns pais, algumas mães, né, os pais não têm esse costume de se envolver com a educação das crianças na escolarização. Então, acha que mandou as crianças para a escola, resolveu o problema. E não resolveu. Isso, infelizmente, por falta de tempo, por falta de interesse ou por não ter consciência, né, da importância dos pais envolvidos na educação das crianças. Os pais devem acompanhar a educação das crianças, devem acompanhar a criança nas suas reuniões. Tem reunião de pais, os pais devem comparecer na reunião de pais. Não é mandar a criança e esperar o resultado no final do ano, não é? Muitas vezes os pais podem não só ajudar, mas a interação é importante. Então, de acordo inclusive com a opinião dos pedagogos, diz o seguinte, que agora nesse momento, né, que nós estamos vivendo de isolamento social, o processo educacional, que é por meio de videoconferências, por meios eletrônicos, é super importante a presença dos familiares, a participação dos familiares, né? No ensino das crianças que estudam em casa, então eles precisam da ajuda para quê? Mas o meu filho já é grande e ele pode se virar. Pode, mas os pais devem organizar os horários das crianças. Horário para estudar, horário para ver televisão, horário para brincar com videogame, seja lá o que for, né? Mas os pais devem fazer com que eles tenham uma organização de horários para ter disciplina. Não é acordar a hora que quer, dormir a hora que quer, não é? Tem que ter uma disciplina em casa. E diz aqui que sempre que tiver alguma questão, os pais devem entrar em contato com os professores, tirar as dúvidas, porque às vezes o aluno recebe as lições em casa, ele não entendeu. Se os pais não ajudarem, ele não tem para quem perguntar. Na escola presencial, ele pergunta para o professor, professor, não entendi isso aqui, dá para explicar? Agora, e em casa, né? E às vezes, no remoto, não tem essa facilidade. Então, porque o professor não está somente ali com o seu filho, está com a classe toda, né? Então, muitas dúvidas, porque as lições às vezes não chegam, não são passadas na videoconferência para os alunos ali. A lição vem pelo WhatsApp para os pais ou para
a própria criança, se a criança já for um adolescente, já tiver um celular, etc. Mas, às vezes, falta esclarecimento, né? Então, nessa fase emergencial do ensino remoto, vamos lembrar o papel dos pais e a responsabilidade que eles têm de acompanhar a educação das crianças na escola, né? O ensino remoto, é, é claro, tem algumas pessoas que não têm condições porque trabalha muito. A gente entende essas coisas todas. Nós sabemos da dificuldade que as mães, às vezes a mãe, ela é mãe, não tem pai, não é? Às vezes os dois estão separados. Enfim, são tantas circunstâncias, a gente compreende tudo isso. Mas na medida do possível, sempre que os pais, ou o pai ou a mãe, os dois juntos, se moram todos na mesma família com seus filhos, pensem na responsabilidade que têm de acompanhar a lição dos seus filhos, né? Então, o, o Conselho Nacional da Educação tem uma preocupação muito grande e elaborou as diretrizes para as escolas durante a pandemia. Será que todo mundo sabe disso? Será que os pais sabem disso? Será que se preocuparam para saber quais são essas diretrizes? Né? Importante saber isso também. Indicando as ações educacionais por nível, ou seja, e modalidade também de ensino, que são recomendadas por esse conselho. Então tem as diretrizes todas, né? O papel da família nessas diretrizes é colocá-lo como essencial para manter o vínculo com as escolas e evitar o retrocesso no desenvolvimento dos estudantes. Por quê? Uma coisa é as escolas presenciais, mas também é uma questão de adaptação. Se nós conseguirmos, porque nós estamos numa fase da transição, estamos transitando entre o só presencial do passado e, quem sabe, o mais virtual do futuro. Nós estamos numa fase de transição. E nessa fase de transição que nós estamos passando, todos nós, pais, familiares, professores, educadores, né? Todos nós. Então, o que é que vai acontecer? Nessa transição, você deve auxiliar o seu filho, porque o filho também está numa fase de adaptação e você tem muito mais entendimento do que ele. Se você larga, fala, ele já é alfabetizado, ele sabe, ele não sabe. Ou então ele entende errado. Ele não está acostumado a ter orientação ou de receber instrução. A escolarização, ele não está acostumado a receber isso à distância. Então, você é um adulto, tem muito mais experiência. Você provavelmente, né, se tiver uma escolaridade boa, melhor. Se não tiver, também eu acho que tem experiência de vida e nós podemos acompanhar mais. É o que diz, inclusive, o Conselho Nacional de Educação, quando elaborou essas diretrizes, né? E enumera recomendações para o ensino remoto. O Conselho Nacional de Educação mostra que a maior necessidade da participação dos pais, quanto mais novos forem os filhos. Quanto mais eles tiverem idade, já estiver na adolescência, já estiver indo, né, terminando o primeiro, segundo grau, então eles já têm uma desenvoltura. Mas quando eles são pequenos, a gente tem que acompanhar mais ainda. E diz que no ensino infantil, o foco é, isso aí está nas diretrizes, né? Que no ensino infantil, o foco é estreitar vínculos e fazer sugestões de atividades conjuntas para os pais e para as crianças.
Aí muitos que estão me ouvindo vão dizer assim, mas Júlia, eu não tenho tempo nem para cuidar da minha casa e quanto mais para cuidar das, de ter atividade conjunta. Olha, gente, investe. Investe no futuro dos seus filhos. A casa fica, a roupa fica, entendeu? Eu acho que investir no futuro do teu filho é importante. A gente tem que ter um tempo para isso. Ajudar essas crianças, principalmente os que são menores, né? A própria Conselho Nacional da Educação diz isso. Imagina nós que somos espíritas e sabemos o quanto é importante a nossa atuação, acompanhar as nossas crianças, enquanto, principalmente nessa idade em que as crianças ainda não chegaram na adolescência, né? Então diz aqui, olha, nos anos iniciais do ensino fundamental, os adultos têm o papel de mediadores. Olha só, de mediador, recebendo as orientações dos professores por meio dos roteiros. Então, os professores, por essas diretrizes, mandam os roteiros para os pais. Então, os pais são os mediadores, recebendo as orientações dos professores. O próprio conselho que eu me referi reforça que não se pode pressupor que os mediadores familiares, os pais, normalmente, mas às vezes, se tiver uma vovó, um vovô que possa dar uma mão, tiver em condições, pode ajudar também. Se morar junto, ou se morar vizinho, né? Sempre dá um jeitinho para acompanhar. Então, substituam a atividade. Não é que os pais vão substituir a atividade do professor. Como eu disse no início da live, cada um tem o seu papel. Pai é pai, mãe é mãe, né? Professor é professor. Então, nós não vamos ser professor no lugar dos professores, mas nós podemos servir de mediadores familiares para que eles tenham melhor aproveitamento. Como que nossas crianças vão para a faculdade depois, vão enfrentar futuramente, né, os exames, os vestibulares? Nós temos que ajudá-los, porque é uma fase de adaptação que nós estamos passando. Entre o presencial 100%, eu não sei se vai ser 100% virtual, mas a tendência está mostrando que assim como as casas espíritas vão continuar suas lives, os cursos presenciais, as reuniões presenciais, as reuniões da diretoria, a reunião do conselho, a reunião da assembleia das casas espíritas, tudo está sendo virtual. E a tendência parece indicar que é esta. Parece indicar que o virtual veio para ficar, né? Então, mesmo que a gente tenha atividades presenciais, mas parece indicar isso. Então, diz aqui, nos anos finais do curso fundamental, que já o do ensino médio, que já são os quase adolescentes, né? Então, a recomendação é que os alunos exerçam e desenvolvam sua autonomia nos estudos, realizando uma quantidade maior de atividades não presenciais com orientação dos professores. Mas mesmo assim, embora eles já tenham mais conhecimento, já conseguem decifrar ou de compreender as lições que lhes são passadas, né, e de realizá-las, porém, ainda assim, é importante os pais acompanharem. E nesses casos, a participação, está lá nas diretrizes, não estou inventando, não estou falando somente de espiritismo, não, estou falando também das diretrizes. Os pais podem contribuir principalmente na organização da rotina. Você não pode deixar o seu adolescente dormir a hora que quer, acordar a hora que quer, fazer o que bem entende, né? Quando o Chico começou a trabalhar com a mediunidade dele, o Emmanuel lhe apareceu
E o Chico falou, e agora, Emmanuel, como é que nós vamos, o que eu faço? Quais são as suas orientações? O Emmanuel falou, Chico, disciplina. E aí, falou, e a segunda recomendação? O Emmanuel respondeu, disciplina de novo. E a terceira? Né? E o Emmanuel respondeu, é disciplina de novo. E o Chico, isso era no início da mediunidade dele, quando ele começou a trabalhar com a mediunidade. E a vida inteira ele foi muito, muito disciplinado. Ele levou a disciplina muito sério. Então, nós precisamos ter disciplina também. Nós, pais, temos que ter disciplina. Porque o maior exemplo que nós dermos, né, o que mais convence os nossos filhos não são as palavras que nós dizemos, são os exemplos que nós damos, né? Não adianta você dizer para o seu filho, filho, olha, diga, tocou o interfone porque o fulano, não sei quem, veio visitar, fazer alguma coisa. Não adianta você falar para o seu filho, olha, fala que a mamãe não está. Se você está, você pode até dizer que não quer atender por esse motivo. E você vai lá e dá satisfação para a pessoa. Ou pega o interfone e conversa com a pessoa, põe a pessoa no telefone. Mas não minta para o teu filho, porque ele vai fazer a mesma coisa. Isso é um exemplo pequenininho, mas isso pode ser extrapolado para tudo na vida. Então, é isso que eu digo. O exemplo, né, arrasta. As palavras podem até serem compreendidas, mas não tanto quanto os exemplos. E aí, nessa recomendação, é que, nesses casos, os pais podem contribuir, principalmente na organização da rotina e na motivação dos estudos. Você pode motivar o seu filho a estudar, você pode acompanhar, você pode fazer com que o estudo seja prazeroso, né? Nós podemos conversar muito com os nossos filhos. Você sabe, quando os pais leem, os filhos leem. Quando os pais leem historinha todas as noites para os seus filhos antes de dormir, quando eles tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, quando eles estiverem na adolescência, eles vão ter gosto pela leitura. E quando eles crescerem, também, né? Não importa se é digital ou não, você pode pegar o tablet, pegar a historinha de lá, ou pode pegar um livro. Eu gosto de pegar o livro. Eu sou ainda da época que adoro pegar o livro nas mãos, abrir o livro, né? Até o cheiro do livro é bom. Mas isso é a minha geração. A nova geração tá de tablet, ok. Pega o tablet, mas leia a história para o teu filho todas as noites. História de fundo moral. Mas leia antes para ver se a história não está furada. Né? Eu já peguei livros, fui ler para meus netos, e à medida que eu ia lendo, eu falei, meu Deus, isso aqui não está de acordo com pensamento espírita, princípio espírita, e nem tampouco com a moral do Cristo, moral espírita. E aí eu fui inventando a continuidade da história, né? Então, até isso, às vezes a gente faz quando você pega um livro, mas não é por isso que o conteúdo, todos os livros não são bons. Tem muitos livros ótimos, muito bons. Então a gente deve ensinar as nossas crianças a ler com eles, fazer com que eles tomem gosto pelo estudo desde pequeno, né? Então, depende muito de como você trabalha. Aí, e a relação escola e família durante a pandemia? Já falei quase tudo, não é? Então, a recomendação, inclusive, da Secretaria, agora estou falando da Saúde, da Secretaria da Saúde, nessa fase é do isolamento social, né? Então, evitando todos nós de não sair da nossa casa se não houver necessidade. Agora, com a flexibilização, cada um tem que olhar como é que está a Secretaria de Saúde e o que diz o município e o estado onde reside.
né? Eu falo isso porque hoje as lives vão para tantos lugares. Você pensa que está aqui em Santo André, em São Paulo, daqui a pouco a live está em outra parte. Então é bom fazer uma adaptação segundo o local. Porque em São Paulo começou a flexibilizar, né? Mas eu não sei nos outros estados, nem todos os locais. Então é bom verificar isso também. E a Secretaria da Educação de cada local também vai trabalhando de acordo com as autorizações, né, governamentais. Então, as principais orientações para os pais, a gente pode dizer, é a organização do tempo de estudo. O filho precisa ter um tempo de estudo, né? As atividades pedagógicas, a importância de motivar os filhos e não abandonar os estudos. Eu falo, tem pandemia, tal, então deixa para depois. Não, não deixa para depois. Não deixe para depois, senão ele vai ficar atrasado. Nós temos um tempo certo para tudo, né? E preferentemente a gente deve fazer com que os nossos filhos acompanhem o, vamos dizer assim, a cronologia escolar, né? Então, e aí nós dizemos também que é importante nós acompanharmos e termos o feedback, ver o resultado do nosso acompanhamento. Fale com o professor que acompanha, mande troca ideias pelo WhatsApp. Hoje as escolas montaram um grupo de WhatsApp com os pais para trocarem ideias. Eu acho que de uma certa maneira estamos até mais próximos hoje do que no passado, né? É só aproveitar a oportunidade. A gente diz assim, tá azedo, é um limão. A gente pode pegar o limão e fazer uma limonada. Vai ser um refresco ótimo, entendeu? Então, a nossa situação está difícil, mas vamos pegar essa situação difícil e converter, né, em coisas boas. A gente pode fazer isso também. Então, muitos não têm noção da importância da relação com a escola, outras porque trabalham demais, não se atentaram para isso, mas não esqueça da sua função de mãe, de pai, que a providência divina lhe outorgou. Você, representante aqui na Terra, para o progresso e aperfeiçoamento dos filhos que você recebeu nessa encarnação, não é? Então, tem uma estatísticazinha aqui, eu até achei interessante, que os professores, dentre os professores que foram entrevistados pela Fundação Carlos Chagas, 45% desses professores perceberam um aumento na relação entre escola e família. 45% dos professores disseram que essa relação de escola e família aumentou em 45%. Eu achei isso uma notícia muito boa. Mas são os meios de comunicação, né? Essa facilidade que nós temos de interagir uns com os outros pelo WhatsApp, pelas reuniões que podemos fazer via rede social, né? Ou pela plataformas digitais, reuniões de videoconferência. Então tem tanta coisa aí hoje para nos aproximar. Quem sabe nós podemos fazer do limão uma limonada? Quem sabe nós podemos acompanhar muito melhor os nossos filhos hoje, né? Através dessa escola virtual, que hoje quase todas as escolas estão, e as escolas estão se preparando com uma técnica, com uma didática, adaptando a metodologia para a adaptação dessas aulas virtuais, porque tudo foi muito novidade para todo mundo, não é só para os pais. Também, né, assim como as igrejas também estão adaptadas, né? Eu tenho parentes que desencarnaram e a família é católica. Eu assisti missa
pela internet, né, no YouTube. Então, o padre oficiou a missa. Eu tenho também diversos companheiros que desencarnaram e que fizemos oração em grupo pela internet em favor da pessoa, né? A minha tia desencarnou, ela tinha 100 anos quase. E aí a família fez um culto shintoísta, budista, também pela internet. Então não é só espírita que está na internet, está todo mundo na internet. E a gente tem que fazer essas adaptações da melhor maneira possível. Desses professores, 11%, 11,4% desses professores disseram que esse relacionamento família e a escola diminuiu em 11%. Mas a grande parte dos professores, né, 40 e poucos por cento, disseram que esse relacionamento escola-família melhorou em 45%. Então, eu acho que as coisas estão se adaptando, estão se reajustando, né? Eu acho que o meu horário está chegando ao final, então gostaria apenas de finalizar agradecendo a atenção de todos e dizer da importância da função que nós nos investimos, né, ao receber as crianças como filhos nossos, como sobrinhos, como netos. Então, que nós adultos possamos fazer o melhor por elas, ajudar na educação, sabendo-se que a escola pode dar escolarização, mas a escola, quem dá a educação, somos nós, os familiares, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês. E nesse momento eu quero elevar mais uma vez o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso mestre amado, e rogar a eles que abençoe a cada um de nós, que abençoe toda a nossa humanidade terrestre que está passando por dificuldades nessa pandemia, que as lições deste momento possam calar em nossos corações, que tenhamos muita coragem, fé, esperança, bom ânimo, que todos nós tenhamos a certeza de que somos amparados, que ninguém está abandonado sozinho nessa estrada da vida, mas que nós estamos sim. E se nós dermos as mãos juntos e estivermos confiantes no Senhor da vida, certamente nós poderemos, apesar da pandemia, com a pandemia, vencermos os desafios da vida para aperfeiçoamento de todos nós, da nossa família e, sobretudo, dos nossos filhos. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. E estou aqui grata, agradeço.